Eu quero saudar a igreja em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, continue a nos abençoar. Eu fiquei muito satisfeito e grato pelo convite que me foi dado para compartilhar com a juventude, com os irmãos, sobre a cultura de Angola. Obrigado. A cultura de Angola é muito vasta, mas partindo do início, eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura bíblica, porque tudo que nós podemos fazer tem um respaldo na Bíblia. Podemos falar da cultura, podemos falar de outros temas, mas a Bíblia sempre nos dá o ponto de partida, porque tudo iniciou com Deus. Amém, irmão? Eu sou o pastor Domingo, para aqueles que não me conhecem, estão pela primeira vez aqui. O primeiro dia talvez não estiveram quando me apresentaram. Estou no Brasil há quase 2 meses. Viemos numa formação. Eu sou médico, licenciado em medicina geral, e estou a fazer a residência. Quase já no último ano, são 3 anos. Primeiro fiz 6 anos de licenciatura, depois estou a fazer os 3 anos da residência médica, na especialidade de medicina de família. Aqui chama medicina de família e comunidade, em Angola é medicina geral e familiar. Então apareceu a oportunidade, estou aqui na conta do governo, não é na minha conta própria, porque em Angola nós não temos esse serviço de medicina de família e o governo distribuiu-nos em 3 países, Brasil, Portugal e Cuba, para depois comparar e ele ver qual é o melhor programa que pode avançar para implementar a medicina de família lá no nosso país. Na verdade, é uma alegria e conforme nós estamos a acompanhar os serviços, o Brasil, em termos de saúde, está mais organizado, mais avançado em relação ao nosso país. O resto poderemos conversar. Quero que cada um de nós segure a sua Bíblia. Vamos ver o texto no livro de Gênesis, capítulo 11, do seu verso 1 até ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolo e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um,
e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Palavra do Senhor. Oremos. Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos pela tua benignidade, te exaltamos pela tua longanimidade. Senhor, Criador do céu e da terra e de tudo que nela existe, esta noite, neste lugar, queremos que o Senhor esteja conosco, abençoando cada um de nós, dando-nos sabedoria para que possamos entender o seu desígnio e o propósito da igreja aqui na terra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Acabamos de ver uma leitura em que talvez pudéssemos dar um tema: Deus e as culturas. Talvez nós podíamos pensar que a cultura é algo errado, mas se nós observarmos o texto que acabamos de ler hoje, podemos estar cientes de que Deus não queria que o mundo pudesse ser habitado por pessoas que tivessem só uma mesma cultura. Porque quando Deus vê os homens a construírem uma torre, eles desejavam com que pudesse ficar confinado num só lugar. E decidiram: vamos construir uma torre, um prédio, um lugar para que nós não sejamos espalhados, continuemos só num lugar, falando a mesma língua, tendo as mesmas ideias, tendo os mesmos objetivos para o bem do nosso povo. Mas perante os olhos de Deus, o Senhor achou que aquilo não seria normal. Porque quando Ele fez o homem com um único objetivo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Ele faz o homem, lhe dá a sua oportunidade de poder viver na terra e declara: enchei, multiplicai, vivam aqui na terra. Logo a ideia que vinha não tinha como eles viverem num só lugar. O mundo é uma terra grande, tinha que se espalhar, e na medida que eles pudessem se espalhar, é claro que os hábitos, atitude, ia mudar de lugar para lugar. E os homens também descobriram isso. Não, nós não podemos ter culturas diferentes, queremos uma mesma cultura. Só que tendo uma mesma cultura, torna-se perigoso. Todos vivendo num só sítio,
todos obedecendo uma só ordem, aí podiam surgir o quê? Ditadura. Podia surgir o quê? Subjugação. Todos podiam depender de uma só pessoa. Então foi ali, se vamos analisar o texto, em que Deus notou: o meu objetivo não está a ser cumprido. Quando viu a torre estava a ser construída, vamos descer para poder confundir a sua língua, para que cessem de poder construir essa torre. Então, a partir daquele momento que Deus confunde, cada um falava uma língua diferente do outro, já não estavam como viviam, já não se entendiam. O grupo que falava a mesma língua ou o mesmo dialeto juntaram-se e começaram a procurar outros lugares para poderem viver. Começa a surgir novos comportamentos, começa a surgir novas ideias, começa a surgir novas atitudes, e aí as culturas iam variando de lugar para lugar. Então chegamos numa conclusão de que Deus não encontra as culturas. A igreja tem agora que acompanhar essa ideia que Deus teve e regular, isso sim, regular as culturas para que não sejam prejudiciais para as famílias, para as comunidades, para a sociedade que vive num determinado lugar. E falando sobre as culturas, Deus não abandonou. Podemos reforçar esta parte. Deus confunde as línguas, mas quando nós vamos no Novo Testamento, ali no livro de Atos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13, se nós acompanharmos a leitura, começarmos a ler, acontece o Pentecoste. O que aconteceu ali? Aconteceu em que os apóstolos estavam presentes, reunidos no lugar. Jerusalém era o centro das atenções de toda a população, dali dos judeus, estavam ali para poder ouvir a palavra de Deus. E aquele grosso de 12 apóstolos tinha indivíduos que eram iletrados, não passaram em nenhuma universidade, não estudaram línguas e eram bem conhecidos que só falavam a mesma língua. Mas quando o Senhor aparece naquele lugar, o Espírito Santo desce sobre eles, cada um deles começou a falar língua diferente do outro. E essas línguas eram identificadas com a população que se encontrava naquele lugar. Então todos ficaram admirados. Isso não é possível. Nós conhecemos esses indivíduos, onde nasceram, onde vivem, como é que eles são. Não é possível que nós, que somos de outras regiões, estamos a escutá-lo, a ouvi-lo, a entendê-lo na nossa língua, que é diferente da língua deles. Mas uma parte que reforça que o Senhor, mesmo tendo espalhado os homens na construção da Torre de Babel, confundindo as línguas, ainda estava interessado a uni-los através do Espírito Santo pela pregação da palavra de Deus. Aí está concluído que a cultura também está ligado com a Bíblia. Quando direcionaram a mim esse tema para poderem saber sobre a cultura no meu país, o meu país tem uma cultura muito vasta. Tem uma extensão de 1.246.700 km². Ao norte faz a fronteira com o Congo Democrático. Ao oeste temos o Oceano Atlântico, que atravessando o Oceano Atlântico conseguimos chegar aqui ao Brasil. Este oceano quase nos limita. E temos ao sul a Namíbia,
onde que nós passamos a Namíbia, vamos passar Cabo Verde, podemos encontrar Moçambique. Eu acho que tem irmãos que conhecem esses países. E depois temos a Zâmbia, no oeste. Aí quem entra na Zâmbia está em direção para a África do Sul. Então o que acontece? Dentro do meu país, dentro da capital que é Luanda, aí você encontra todas as culturas, toda a junção de várias tribos, que até se o irmão sair daqui, Conselheiro Pena, Brasil, forem para Angola e destinar nas cidades, capitais das províncias, vocês aqui chamam estado, não terá muita dificuldade. Porque se vamos falar da língua, vamos falar das artes, vamos falar da música, vamos falar da gastronomia, não fogem muito daquilo que é o Brasil. Tem outros aspectos que são diferentes, mas muitas coisas nos unem. Por exemplo, nós na alimentação, falando na parte da gastronomia, o que nós comemos o funs. O funs é o quê? É aquilo que você chama aqui angu, feito da farinha de milho e feito da farinha de mandioca. E o que varia? O que varia é aquilo que nós acompanhamos. Nós chamamos o molho. Pode ser carne, pode ser peixe, pode ser verduras, não é? Isso vai variando. Mas você posto ali na cidade não terá muitas dificuldades. Agora, em termos da indumentária, também não terá. Houve um tempo em que se você entra na igreja, não vai encontrar mulher que vestiu calça. Não vai encontrar. Mulher que vestisse calça e ficasse na igreja, olhavam-lhe com uns olhos em que é como se fosse uma abominação. Mas agora isso ficou ultrapassado. Aí você tinha que meter saia, tinha que meter pano. Não sei se estão a entender a minha linguagem. O pano, aqui fala mesmo pano. Tinha que amarrar o pano. Então, cada região tinha a sua forma de amarrar o pano. Quem mora na capital, amarra o pano de uma outra maneira. Quem vive nas províncias, por exemplo, do leste, amarra também de uma outra maneira. Quem vive no sul, você já consegue identificar a maneira como a mulher amarrou o pano. Você já vai dizer, esta é do sul, esta é do norte, esta é do leste. Mas agora, aquilo que é atual é muito diferente. Já tem mulher, você vai encontrar, colocou calça, já não lhe olham mal, não é diferente. Se a irmã sair daqui um dia visitar a nossa igreja, lá não vale a pena se sentir assim, acanhada, oprimida, vai ser mesmo bem recebido, porque a ideia vai mudando. Começamos a dar os estudos, a explicar o que é, em que a roupa não tinha nenhuma influência na espiritualidade da pessoa. Se bem que existe roupa de tal maneira que chega ao ponto, nós vamos analisar e vamos dizer, não, aí também já não dá. Não dá para entrar na igreja. Agora, há outros costumes. O que é que nós poderíamos falar? Línguas. A língua oficial é português. Em qualquer lugar onde você chegar, a comunicação é mesmo português.
normalmente nós não temos dificuldade de entender o português brasileiro. Talvez os irmãos aqui do Brasil é que tenham dificuldade de entender o nosso português. E nós vimos que o português brasileiro parece que fala mais rápido. E nós conversamos com alguns irmãos e disseram, não, vocês, os angolanos, que falam mais rápido. Então aí agora não sabemos diferenciar quem está a falar mais rápido e quem está a falar mais um pouco baixo, devagar. Mas nós, na verdade, não temos dificuldade de entender o vosso português. Por quê? A música brasileira é bem recebida lá no meu país, em Angola. A televisão, os canais que mais assistem são canais brasileiros. Novela, notícia, tudo isso está a influenciar lá o nosso país. Em cada canto que você passar, quando olhar no angolano, o angolano igual vai dizer, o Brasil está a estragar vocês, porque tudo que você está fazendo está igual como o Brasil. A nossa literatura, tanto científica, nós que estamos a fazer medicina, fomos colonizados pelos portugueses, mas na sua maioria, 90% da literatura é brasileira. Tudo é Brasil. Então, temos uma ligação, uma influência tão grande, em que nós, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler aqui, é uma atenção também para a igreja, está dizendo assim, vocês estão a crescer, ou vocês já cresceram, e se vocês cresceram, tenham capacidade, não pensem só crescer, só no vosso meio, também preciso pensar nos outros, está a chamar a igreja para que sejam missionários, reforçando com a parte de Atos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 9, está dizendo, eu capacito qualquer um que esteja disposto a assumir responsabilidade, seja ele inteligente, seja ele letrado ou não, na hora certa, na medida certa, é preciso que você se prepare, porque eu posso te levantar para poder levar o evangelho a outras localidades. Aquilo que eu disse, construíram a Torre de Babel. Não terminou. Deus confundiu, porque Deus é contra a concentração. Quer dizer, dentro da administração, estamos a descobrir que Deus gosta de autarquias. Não gosta de um poder concentrado, mas Ele gosta que o poder seja desconcentrado, porque isso faz bem. Mas mesmo assim o homem atualmente cometeu o mesmo erro. Qual é esse erro? A globalização. Nós todos ficamos satisfeitos, nós todos ficamos felizes, mas a globalização é um perigo muito grande para o mundo que hoje nós vivemos. É só para ver o que está acontecendo no país. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a guerra entre o Irã e Israel, a globalização está a exercer um poder muito grande. Porque quando o mundo é globalizado, aqueles que têm mais poder, aqueles que acham que são os mais preparados, a tendência, porque o coração do homem muda, é egoísta, tem ambição, é de poder exercer a influência naqueles que menos poder têm. Vai funcionar os satélites, vai funcionar a informática, em que você estando distante, quilômetros e quilômetros, 9.000, 10.000, não importa, ele está aí, consegue controlar a sua vida e ele se dizer que hoje eu vou te matar, consegue te matar e você morre. É aquilo que nós vimos
em que os líderes lá do Irã, não é? Do exército, os cientistas foram mortos num piscar do olho. Por quê? A influência da globalização, a influência da tecnologia. Quer dizer que tanto a tecnologia nos faz bem, mas também como a tecnologia nos faz mal. Desde o princípio que nós começamos a ver na construção da Torre de Babel, Deus já tinha essa visão de que os homens, se fizerem isso, alguns vão beneficiar e alguns vão sofrer. E eu não fiz o homem para esse objetivo de se concentrar num só lugar, para que os outros sofram e os outros se sintam melhor no sofrimento dos outros. Tem que se espalhar, para que cada um vai desenvolver a sua ciência, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas amizades, mas dentro dos padrões cristãos. E é ali onde entra a igreja. Por isso que o Senhor não abandonou o povo. O Senhor não abandonou a terra. Quando Jesus veio com o objetivo de dar a esperança no homem, que já não tinha esperança, pecou, Adão falhou, todo homem estava sujeito a um castigo que não sabia quando terminaria. Se morresse, não sabia o que viria depois. E ele disse, é preciso dar uma oportunidade, é preciso dar uma chance, é preciso que um homem saiba que vivendo, mesmo morrendo, ainda tem esperança para ele. Jesus Cristo vem. Quando veio, sabia que não ficaria muito tempo aqui na terra, tinha necessidade de preparar pessoas para que pudesse dar continuidade do trabalho da salvação e dar a esperança a esta humanidade. Seleciona 12 pessoas. Por isso que Jesus Cristo, ele tinha uma particularidade muito grande. Falava com a multidão, falava com um pequeno grupo e também falava, mas com um grupinho mais pequeno. Pregava para a multidão, falava para 12 pessoas e falava especialmente com Pedro. A confiança que ele tinha. Eu posso pregar para muita gente, temos a necessidade de se unirmos, temos objetivo para alcançar algumas metas, mas nem todos, talvez, poderão abraçar a minha iniciativa. Então ele tinha uma retaguarda de 12 pessoas que ele deveria preparar especificamente para que pudesse cumprir os seus objetivos. E nesses 12 ele tirava alguém que ele achava que é mais confiado para poder lhe delegar a missão especial. Vimos que tinha mais afinidade com Pedro. Antes dele morrer, sempre perguntava a Pedro, o que você acha? Pedro, aquilo, o que você entende? Pedro às vezes se achava acanhado, pensava que Jesus desconfiava dele. Mas Jesus sempre acalmou ele. Então, para nós entendermos que a igreja tem uma grande responsabilidade, não para unificar as culturas, mas para poder chegar perto de várias culturas, mostrar como Deus quer, o que Ele deseja, para que aquelas culturas que aí vão se desenvolvendo não prejudiquem as pessoas. Tem muitas igrejas lá no meu país, essas igrejas, principalmente aquelas que vêm do Congo, não têm boas influências. Vou te contar umas. Tem uma igreja em que os seus pastores, se um membro estiver doente, não vão orar para você. Não vão orar para você. Não vão te dar nenhum remédio. Sabe o que vão fazer com você? Passa aqui à frente, não é? Deita no chão. Nós chamamos camisola, você aqui chama o quê? Camiseta, não é blusa. Tira a blusa. 3 homens no lado esquerdo, 3 homens no lado direito. Não é coisa boa, não. É chicote que vai chover aí.
Você vai apanhar umas tantas chibatadas e eles dizem que é para o demônio sair. Está a ver qual é a necessidade que você tem de poder ter um desafio, de ir pregar para aquele povo, tirar o povo na ignorância e dizer para ele que isso não é bíblico, isso não é para o cristão. Em nenhuma passagem da Bíblia você vai encontrar que Jesus, para curar a pessoa, né, segurou o chicote e começou a bater. Excepto Jesus só irou-se quando ele expulsou aquela gente que estava no templo a fazer os seus negócios. Tornaram o templo talvez um mercado, o sítio onde que eles faziam tudo o que eles quisessem para poderem se enriquecer. Então é só para ver, eles também acham que aquela é uma cultura, aquela é uma boa prática, que não é boa prática. E tem uma outra, em que coloca uma fogueira aqui, em frente. Todos os crentes estão aí. Irmão, você tem que passar naquela fogueira aí, descalço. Se você queimar aí é porque você tem demônio. É perigoso, né? É quente. Você vai vendo quais são as culturas que estão aí. A igreja está a ser convidada para ter um grande desafio, orar, levantar homens com coragem, né? Para poder interceder, para poder ensinar. Eu conversei com o pastor Lenício, nós precisamos muito da vossa ajuda. Não é dizer que ajuda, queremos dinheiro, queremos bens, não. Queremos que saiam homens aqui dispostos para poderem ensinar, dar seminário, dar estudos bíblicos, para que abram os olhos de pessoas, crentes, membros autóctones, para que entendam em que várias igrejas que nós, afinal de contas, estamos a frequentar, não são igrejas que nos levam a ter a salvação, igreja que nos leva a ir ao céu, mas igreja simplesmente que nos leva para a perdição. Então, eu tenho que passar na fogueira, todos ali a gritarem, dizem que estão a orar, estão a invocar o Senhor, uma fila, cada um vai passando descalço a pisar naquele fogo. Alguns conseguem, alguns não conseguem, mas os que conseguem, aquilo não é espiritual, não. É mais magia negra, é feitiço. Porque aquilo que é normal, aquilo que é bíblico, ninguém consegue passar pelo fogo. E nós temos uma grande atenção, não é? Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor, vou colocar uma fogueira aqui e vou convidar os membros a dizer que nós temos que passar descalço neste fogo. Quem se queimar tem demônio, não tem nenhum respaldo bíblico. Mais uma que nós poderemos ver aqui, o desafio está dado. Na verdade, Deus é contra a concentração. Quando nós estamos numa igreja, mesmo nós até que estamos vir pedir ajuda espiritual para que saia pessoas com capacidade de poder instruir, de poder ensinar os irmãos lá, jovens, para que também tenham sabedoria, com respaldo bíblico. Queremos que esse desafio se torne uma realidade. Você não consegue ir, mas consegue ajudar aquele que vai, para poder pregar a palavra do Senhor. Estás aqui intercedendo para ele espiritualmente. Se você consegue ter a posse de manter este irmão lá, vai ajudando, porque na verdade a necessidade espiritual lá é gritante. E ainda você quer mais um susto, mas eu espero que você não assuste.
Eu estava a conversar com o pastor Lenilson hoje quando fomos lá em Valadares. Ele disse, eu cheguei lá num país africano, lá tem muita bruxaria, muita feitiçaria, não é? E quando ele começou a frequentar a igreja, um lugar, aquele pessoal lá começou a ficar irritado com ele. E o pastor lá avisou, pastor, aqui tem que ter cuidado, porque este é perigoso, este é bruxo, é feitiçaria. Ele disse, eu não quero saber. E ele começou a ignorar, e chegou um momento, o próprio homem veio, começou a fazer as suas práticas, mas o pastor sempre ficou seguro, porque ele sabia que tem Deus, sabia que aquele que lhe levou naquele lugar ia lhe proteger de qualquer maneira, e ficou firme. Sabe o que acontece no meu país? Tinha um taxista, estava a fazer o seu trabalho de táxi. O nosso táxi lá não é como o vosso Uber, você segura o celular e vai digitando a localidade, ele vem e te leva. Lá não, lá usam, nós chamamos Yas, vocês aqui chamam van. São esses carros que fazem lá o táxi. E fica alguém lá na porta, começa a chamar a localidade onde você vai. Ele pode chamar Vitória, Vitória, Valadares, Valadares. Então aí a pessoa, ou o pessoal vai tendo conta, esse táxi vai para Valadares, esse vai para o Belo Horizonte, esse vai para o Espírito Santo. Na medida que esse taxista estava a conduzir, vem, bate num carro, um carro grande, de luxo, V8, Toyota Land Cruiser. E o jovem desse começou a tremer com medo, porque ele não tinha dinheiro para pagar aquele carro. E o dono do carro também desceu, veio ter com ele, olhou para ele, e o jovem perguntou, como é que eu posso pagar? O que é que eu posso fazer? Ele disse, o bem é que você não fugiste, você paraste, mas não vais pagar aqui neste lugar. Descarrega o seu carro, tira todo o pessoal, vem comigo para você ver onde é que você bateste. Tá bem. Começaram a andar, chegaram no bairro, entraram dentro de casa e entraram no quarto e ele disse, tá aqui, tá bem, é aqui onde é que você bateste, este é o meu carro. Sabe o que era? Era uma serpente grande que estava lá, naquele quartinho aí. Ele disse, eu estou a passar na rua, você está a pensar que eu estou a andar de carro? Não! O meu carro é esta serpente que está aqui. O jovem desmaiou. Apanhou um susto. Ele disse que isso não é normal. Disse, não, este é o meu carro. Se você fugisse, ias morrer. A partir daquela data, aquele jovem deixou de ser taxista. Já não aceitou mais fazer o serviço de táxi, porque afinal de contas descobriu algo que não era o normal, em que vários carros que circulam aí na cidade estão misturados com gente que praticam feitiçaria. Você pensa que são carros que estão aí a circular, mas está misturado com um mundo sobrenatural. Então, é isso que nós estamos a mostrar aqui. É um grande desafio em que precisamos de igrejas fortes, com crentes fortes, dispostos para poder enfrentar essas necessidades. Daquilo que nós acabamos de ler aqui no texto sobre a interrupção da construção da Torre de Babel, que nos mostra que Deus estava a dizer que não fiquem só no mesmo lugar. O objetivo é que vocês se espalhem sobre a terra. Quando vem o Pentecoste, dá poder para que os apóstolos pudessem falar em várias línguas, reforça de que a igreja precisa preparar-se para poder sair e levar o evangelho até os confins da terra. O que mais que você quer saber sobre a minha cultura? É muita coisa. Da gastronomia já não preciso falar. Não tenha nenhum receio quando você chegar no meu país. Quase a gastronomia
brasileira que você vai encontrar lá. Vai encontrar o arroz, vai encontrar o macarrão, vai encontrar fubá, não é? Que nós fizemos com ele, angu, isso está ultrapassado. A carne também poderá encontrar. Na tradição, para poder você casar com uma menina, agora vai variando de região para região. Eu acho que aqui o Brasil, parece que quando alguém quer uma menina para poder casar com ela, não sei como é que fazem, talvez conversa com os pais, não dão nada. Não, no meu país isso não acontece. Primeiro, na região norte, que faz fronteira com o Congo Democrático, quando um moço quer de uma moça, o moço vai comprar 2 grades de gasosa, uma garrafa de whisky e coloca dinheiro. São 150 mil, o equivalente é quase a 140 ou 130 dólares numa carta. Vai entregar na moça. A moça sozinha é que vai levar essas coisas e entrega nos pais e nos tios. Depois daí os tios vão avaliar, perguntar quem é o moço e ali vão ver se concordam ou não concordam. Se concordarem, então vão dizer na moça, vão dar uma data para que o moço venha com a sua família. Só vai os tios, as tias, o pai e a mãe do moço não podem ir nesse primeiro encontro. Ali vão lá, senta, aí já vai haver um banquete, vão comer, depois vão receber uma carta onde virá tudo que a família da noiva quer. Isso não pode ser entendido como se fosse um comércio. Não. Depois de acontecer aquele evento, aí sim, a altura da mulher. Os homens têm medo de poder escolher mulheres assim altas, porque ali nós chamamos, dizem que, olha, se você escolher uma mulher alta, vão te curtir fita. O que é isso? Eu não sei como é que eu deveria dizer lá na vossa linguagem, não é? Sabe o que ele faz? Ela já é alta, mas ainda lhe coloca naquele sapato mais alto. Para que isso? Grades de gasosa neste lado, do chão até a cabeça. Grades de cerveja neste lado, do chão até na cabeça. Depois vem os garrafões de vinho, vem garrafa de whisky, tem que comprar terno, nós chamamos fato, terno para o pai, terno para os tios, os panos para as tias, vão pedir ali um cabrito. É isso que acontece, aquilo faz como se fosse uma brincadeira, é aquela cultura da parte norte. Então quando o jovem cumprir isso tudo, todo mundo satisfeito ali, é uma festa, o casamento está feito. E para eles esse casamento tem mais importância do que o casamento da igreja e do que o casamento civil. Mesmo que não casar pela igreja, não casar pelo civil, aí o homem já pode levar a sua mulher. Quer dizer que tem cumprido com todos os requisitos. Esse homem é respeitado pela família da mulher, tanto os tios, primo, é bem visto. Quando você não faz isso, tem um grande perigo. Porque dentro desta família pode ser que tenha alguém que dedica na prática de feitiçaria, pode te prejudicar, pode matar os filhos,
pode prejudicar com que você não tenha sucesso, você encontre dificuldade. Então, todos são obrigados a fazer isso, mas nem todos. Agora, também, aquilo que acontece aqui no Brasil, lá também acontece. Muitos fazem casamento, os pais não concordam, muitos engravidam sem os pais saber. É relativo, aquilo não é taxativamente que todos fazem aquilo. Agora, na cultura do Sul, que são no centro do país, os ovimbundos, que é o povo maioritário, aí a coisa é mais simples. Quando o moço quer da menina, só vão te pedir uma enxada e um prato. É suficiente. Você compra a enxada e o prato, entrega aí símbolos de quê? Símbolo de trabalho e o símbolo de sustentabilidade. Depois de entregar aquela enxada, entregar aquele prato, a família vai reunir e depois também vão elaborar uma cartazinha para poder você cumprir. Também pedem pano para as tias, o terno para os tios da noiva, vão pedir bebida, mas já não é exageradamente como o povo do norte. Para o povo do nordeste, é um povo Quanyama, não sei se já ouviram este nome, Nhaneca. Ali o noivo tem que trazer um boi, uma cabeça de boi. Essa cabeça de boi, quando trazerem, quem vai matar também é o noivo. Não pode matar com faca, não pode matar com arma. Significa que este boi tem que morrer asfixiado. Então, meu camarada, você tem que ter força, viu? Senão, você já imaginou a lutar com um boi, você asfixiar ele, bater ele no chão? Não é pouca coisa, não. Nós temos visto na televisão, né, aqueles que fazem de esporte, né, com aqueles gado aí bravo. Você pega num boi sozinho e todo mundo a olhar para você. Ninguém acode, ninguém pode ir ali. Se você não conseguir derrubar aquele boi, perde a mulher. Perde a mulher, ninguém vai te acudir. Então é uma coisa séria. Quando conseguir derrubar aquele boi, cair no chão, leva a mulher. Não vão te pedir mais nada. Vão organizar a festa, bebida, muito satisfeito, e você ali é considerado como um rei. Tem forças, tem poder. Depois a família da noiva tiram cabeças de gado, entrega nos noivos. A família do noivo tira cabeças de gado, também entrega no noivo para que inicie a vossa vida. Já o povo ambundo, que fala quimbundo, esse já estamos a falar. Na capital de Luanda, a situação também é outra. Ali, o moço, com seus tios, compra uma grade de gasosa, uma grade de cerveja, uma garrafa de whisky, vai à casa dos pais do noivo. Conversam, depois de conversarem, aí o moço pode frequentar a casa, conversar com a noiva. Depois de lhe darem a carta, vão cumprir o padrão de pedir pano, de pedir o externo, sapato, cerveja. Não foge. A quantidade é que reduz. Aí está a tradição quando alguém quer noiva. Então, o Brasil, nesta parte, tem um grande alívio, não é? Não tem nenhum sacrifício para poder casar com uma moça, para se gostaram, se assinam lá na conservatória, não sei o cartório que você chama, leva a noiva para casa. Então, a igreja está fazendo um grande trabalho nesta área. Quando esses povos começam a converter-se na igreja, começam a descobrir a verdade do evangelho, muitos começam a reduzir. Aquilo que eu contei do jovem tem que lutar, não é? Para poder bater o boi no chão.
já está a ser reduzido, praticamente já não está a se fazer, porque muitos morriam, muitos perdiam vida por isso. Lá a igreja, na parte nordeste, para entrar é com muita dificuldade. Muita dificuldade, mesmo aquele é um povo nômada. É um povo que muda de lugar para lugar. Nós já temos dito assim. Este povo, como não aceita o evangelho, esse povo, como não aceitam converter-se a Jesus, talvez é por isso que também sofrem muito. É uma área onde que o seu serviço, o meio da sustentabilidade daquele povo é o gado. Mas o que acontece? Pode passar 5 anos, 6 anos, 10 anos, não chove. E o gado morre. A fonte da sua riqueza fica totalmente reduzido. O governo tentou abrir valas para poder dar água àquela região, mas não dá certo. É uma região muito seca, seca mesmo. E nós às vezes ficamos a dizer, Deus não está com aquele povo, porque aquele povo rejeita Deus. Não sei se isto estamos a errar, mas aquele povo também, na realidade, precisa com que o evangelho aí chegue. Porque nós temos toda a confiança, aquilo que Deus promete. Ele diz, tudo é impossível para os homens, mas para Deus nada que é impossível. Então há necessidade de poder tocar sempre, como se diz no nosso ditado lá, diz assim, como é que se diz? Né? Água mole em pedra dura, bate, 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 até que fura. Nós temos dito assim, não sei se o Brasil, como é que diz isso? Então estou a dar aqui um grande desafio para a igreja, em que as culturas existem e sempre vão existir. As crenças vão existir. A igreja está chamada a entrar, a interferir, não para que aquelas culturas deixem de existir. Porque um dos erros que se cometeu no passado, quando o evangelho foi levado principalmente para a África, é abolir a cultura local e introduzir a cultura que eles levaram daqui da Europa para aqueles povos. Isso que não funciona. Fica difícil, difícil mesmo. Mas o que deve ser feito? Vamos levar o evangelho, saber a cultura do povo, identificar aquilo que é prejudicial que esse povo usa, para que eles se identifiquem com a Bíblia, eles próprios descubram que há necessidade de suprimir, mudar aquelas práticas, aqueles atos que eles fazem, porque isso não é nada bom. Eu não sei aqui no Brasil se as mulheres também sofrem circuncisão. Sofrem? Não, não é? Mulher não, são homem. Em Angola tem região que as mulheres também têm que passar na circuncisão. A mulher que não passar na circuncisão não é respeitada. Veja, é sofrimento. E muitas morrem, porque eles amputam os órgãos sexuais. Vejam a barbaridade que aí acontece. Então o evangelho tem que chegar neste lugar. É ali onde está o desafio. Quando eu vejo Deus a proibir a construção da Torre de Babel, ele dizendo assim, vamos confundir para que os homens se espalhem. Ele está a dizer que eu não sou contra a escultura. E ele chega ao ponto de dizer, agora vou capacitar os meus homens para que falem várias línguas. Ele está a dizer que eu estou disposto para acolher todas as culturas, para que saiba que eu existo, estou presente para poder regular a vossa vida, tudo o que vocês fazem.
Igreja, nós estamos a pedir, como eu falei. Não estamos a pedir só que ajudem-nos naquilo que é financeiro, mas precisamos capacitar o homem, porque a ciência já prova isso. Para que haja desenvolvimento de um determinado país, os governantes têm que investir nos recursos humanos, têm que capacitar o próprio homem. Também estamos a pedir à igreja em que, para a igreja ter sucesso, em que na medida que vão levar o evangelho para outras localidades, principalmente para nós lá em África, que estamos a experimentar os primeiros passos para ir ao caminho do desenvolvimento, também precisam investir no próprio homem, para que ele entenda como respeitar o semelhante, respeitar a cultura do outro, porque lá também há choque das culturas. Cada grupo, cada etnia acha que a sua cultura é a melhor da outra. E há muito choque. Entre as igrejas também isso existe. Querem que as igrejas prevaleçam lá. Há muitas igrejas diabólicas. Tem uma igreja que você nem teria coragem de lá entrar. Não te manda pisar no fogo. Não te dá chibatada quando você está doente. Mas os seus cultos, não há pai, não há mãe, não há filho. Quando você entrar, chegar lá na porta, tem que tirar toda a roupa. Conforme você foste nascido, entra todo nu na igreja. Hein, pastor? Você já imaginou? O teu filhote está aí pequenino, 2, 5 anos. O pai todo nu, a mãe nua. E ali, músico, bate a música. Começamos a dançar. Opa! Aquilo você não imagina o que acontece lá dentro. Mas as pessoas acham que Deus, quando fez o homem, não lhe colocou roupa. Estava sem roupa. Então nós podemos adorar este Senhor também sem roupa. É perigoso isso, não é? Então, estamos a te convidar para levar o evangelho. É claro que você não vai entrar naquela igreja, mas a igreja que você vai cooperar com ele, a igreja que você vai instruir, quando vão ver a maneira como é que essa igreja adora, não é? A maneira como é que essas famílias vivem, a felicidade que eles têm, a harmonia que eles têm, vai despertar outras famílias, vai despertar outras pessoas de poder analisar e dizer assim: não, ao invés de eu aceitar o Deus, o Cristo que essa igreja coloca para nós, acho que esta é a melhor para mim. Este é o desafio que nós queremos levar, que eu disse, você não consegue ir para lá, tem alguém que está disposto neste lugar, que quer ir para lá. Você consegue dar o seu apoio para que esta pessoa leve a mensagem do Senhor. Não se Angola pode ser em Angola, pode ser Moçambique, pode ser em Malawi. Se você visitar esses lugares todos, a história não muda, porque aquela região todas vem de uma só etnia, o povo banto. O povo banto vem a partir do século 6, 7 dos Camarões e vai descendo, vem povoar aquela área do Congo Democrático, Congo Brazzaville, Angola, todos têm a mesma linhagem. Então por isso que às vezes você vai em Angola, vai em Moçambique, vai em Cabo Verde, vai para Namíbia, quase você encontra as práticas, assemelham-se, não tem muita diferença. Agora, para o Brasil, eu sei que também aqui tem as suas culturas, mas a maneira como é que a igreja brasileira é organizada, como é que o povo é unido dentro da igreja, a maneira como fazem as missões,
estão muito mais adiantados que nós. Por quê? Porque lá agora há aproveitamento. Aquela guerra toda que aconteceu no país, as infraestruturas, todas elas quebradas, o povo vive numa extrema pobreza. Agora aparecem aventureiros. Todos aqueles que são feiticeiros. Antigamente, quem tinha feitiço em Angola não se mostrava. Ficava nas escondidas. Mas agora já não. O feiticeiro está a abrir igreja, Quimbanda está a abrir igreja. E eles, quando chegam aí com as suas magias, tem uma região, um país de preferência para essas pessoas irem se formar. É na Nigéria. Não sei se os irmãos já escutaram isso. Todo pastor que não está comprometido com o Evangelho, que não está comprometido para salvar almas, a ter um encontro com Jesus, mas sim olhando para os recursos para poder se enriquecer, vão para a Nigéria. Quando chega lá na Nigéria, recebem em poder, chegam em Angola, começam a fazer magia e o povo acredita que eles são enviados de Deus, são profetas, são chamados, ao invés do povo vir na igreja, encontrar saúde, encontrar liberdade, encontrar harmonia, ficam num julgo em que não há nenhum desenvolvimento psicofísico, social. Quer dizer que a matriz estrutural da população africana, não vou falar de Angola, está totalmente deteriorado. E há um grande clamor que nesse momento Deus clama para a igreja a nível do mundo. Aqueles que se identificam como os discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se identificam como chamados para o Senhor, porque até para uma igreja verdadeira, para crentes comprometidos com o Evangelho, qualquer crente que chega na igreja, é batizado, frequenta uma igreja, deve se comprometer também com o Evangelho. Não só o pastor, não só o diácono, não só talvez o líder da juventude, mas qualquer um que seja crente que frequenta uma igreja, basta você colocar os teus pés dentro da igreja, o teu chamado está feito. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser diácono, pode ser missionário, aí você é tudo, o teu dom tem que se manifestar. Por quê? A Bíblia diz, pela fé, pelas obras, aí vamos identificar se a pessoa é cristã ou não é cristã. É tanta coisa que eu deveria falar aqui, mas o tempo não nos permite. O essencial foi feito. Deus, resumindo, Deus é contra a concentração, não se agrada com aqueles que se concentram em um só lugar. Deus é a favor da descentralização. A tua igreja está crescendo, a tua igreja já cresceu, não pensa ficar só no mesmo lugar. Pensa sair. Vai na Amazônia, vai em África, vai na Ásia, porque na verdade o mundo clama pelo Evangelho. É só ver o que está acontecendo. Vou tocar mais uma vez essas guerras que estão acontecendo. Eu disse assim, você é um governo, tem um país, o teu país é rico, riquíssimo, tem tudo em sua posse. Qual é a necessidade que você tem de poder atacar um outro país?
carregar um avião cheio de bombas e você aperta no botão, esse avião vai sobrevoando uma cidade e começa a descarregar ali os explosivos, matando criança, inocente, mulheres, mais velhos, toda a população indefesa. Nós até podemos dizer, o homem não poderá fazer nada, são profecias. Mas às vezes é bom que essas profecias não se cumpram. Nós não sejamos autores para que essas profecias aconteçam. E aí a igreja tem a responsabilidade de dobrar o joelho, intercedendo para o mundo, orar para que a humanidade seja salva de homens orgulhosos. Talvez nós podíamos dizer, não, isso acontece em África. Não, isso que está se passando lá nos países mais desenvolvidos, que se chama países do primeiro mundo, é aquilo que está acontecendo. A globalização, que nós achamos que é uma coisa boa, e é boa mesmo, quando a tecnologia cai na mão de boas pessoas, na mão daqueles que temem a Deus. Mas quando cai na mão daqueles que não temem a Deus, o terror para as pessoas iniciam. Quando um dia você se levantar, quando um dia você estar disposto para poder levar a mensagem do Senhor, seja para Angola, seja para Moçambique, Zimbábue, África do Sul, coloca na tua consciência em que Deus foi o primeiro autor para que haja diferenciação das culturas. E você vai disposto e diz assim: eu não entendo na totalidade a realidade da cultura do lugar onde que eu vou. Mas, Senhor, me dá a sabedoria, me dá o conhecimento, me dá um coração tolerante para que, antes de eu intervir, tenha aquela amabilidade de poder primeiro mudar o coração das pessoas. Porque quando o coração da pessoa muda, ela por si só consegue reconhecer as práticas que ele vai fazendo, se são boas ou se são más. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela vossa presença para poder me escutar. Eu já disse tudo quanto eu tinha para dizer. Hoje é quase o penúltimo dia a estar convosco. Amanhã ainda estarei com os irmãos. Poderemos compartilhar outros assuntos, mas daí não sei quando é mais que poderei estar aqui neste lugar. Mas eu gostaria de levar uma lembrança vossa, não é de pedir algo, mas de esperar um dia receber um missionário desta igreja, alguém desta igreja disposto a trabalhar conosco para poder elevar o Evangelho no nosso país. Que Deus continue a nos abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém. Oremos. Querido Pai, obrigado, obrigado e muito obrigado, meu Senhor. É uma honra. A Tua palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, eu nunca pensei
eu nunca sonhei estar neste lugar. A minha trajetória até eu conviver aqui com os irmãos era como se fosse um pesadelo. Mas, na verdade, consegui descobrir que o Senhor estava a me conduzir para marcar um encontro com teus servos neste lugar, com o teu rebanho neste lugar. E eu quero agora, neste momento, pedir a sua intervenção para que o Senhor estenda a sua mão para poder abençoar, seja ele homem, mulher, jovem, criança, idoso, todos quanto frequentam esta igreja, todos quanto visitarem este lugar, para que encontrem paz, para que encontrem o sossego, em que eles possam testemunhar as maravilhas e tudo quanto o Senhor poderá fazer nas suas vidas. Abençoa, meu Pai amado, o trabalho de cada um. Abençoa, Senhor, as metas, os objetivos que cada membro deste lugar, desta igreja, traçou na sua vida, que venham a se concretizar. Às vezes nós possamos pensar que o povo deste lugar vive bem, não tem dificuldade. Isto não é verdade, meu Pai. Muitos que estão aqui também enfrentam muitos problemas. E eu estou ali a convidar, Senhor, para poder desfazer todas as barreiras, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar todas as famílias que compõem esta igreja. Que estas famílias tenham sucesso. Que essas famílias vivam em harmonia, meu Pai. Que o Senhor continue a abençoar este país. Vai dando sabedoria ao pastor, presidente desta igreja, aos líderes, meu Pai amado, que lhes auxiliam, diácono e outros obreiros, para que vivam unidos, para que tenham os mesmos objetivos, em que a Tua palavra, meu Pai amado, seja glorificada e o Seu nome seja exaltado sobre as nações, através das ações que essa igreja poderão desenvolver. Que esta noite seja abençoada, o Senhor visite este lugar, olhe para aquele que está vivendo dificuldade, alguém está doente, alguém tem problemas de saúde. Podemos ter um sistema de saúde sofisticado. Meu Deus, os remédios é mesmo para remediar, mas a cura vem do Senhor. Senhor, visita, meu Pai amado, este povo. Vai curando, meu Pai amado. Vai restaurando a saúde deste povo, meu Pai. Vai fazendo com que aquilo que era o impossível torne-se possível. Em que haja testemunho que o Senhor visita este lugar. O Senhor usa, meu Pai amado, os pastores neste lugar. O Senhor usa os diáconos deste lugar, em que tenham o poder e a autoridade para poder expulsar tudo aquilo que provoca o mal nesta população, meu Pai. Em que quando este povo saírem para poder evangelizar, para poder levar o evangelho, as boas novas, ao redor, meu Pai amado, desta igreja, nesta cidade, noutras cidades e noutros continentes, meu Pai, este povo seja municiado, meu Pai amado, com tudo, com toda a armadura. Muitos terão medo, mas, Senhor, o Salmo 34, no seu verso 7, diz: o anjo do Senhor
acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra do mal. Senhor, providencia uma guarda 24 horas para cada um neste lugar, para que, meu Senhor, eles tenham aquela amabilidade de trabalhar na sua obra. Nós te agradecemos, meu Pai. Obrigado por estar conosco esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Obrigado, Amém. Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, viu? Deus abençoe grandemente. O senhor tem sido bênção aqui na igreja. Bastante bênção. E o pastor, ele falou uma coisa que, assim, se eu quiser entregar o microfone, a Júlia está gritando aí, entrega o microfone, pega o microfone. Que essa questão de centralizar, né? Deus, ele pega o povo, ele está se unindo, está subindo, está fazendo a torre, e aí Deus vira e fala, né? Que aquele povo está fazendo aquilo para ele se engrandecer, e ele vai espalhar o povo e cada um é uma cultura diferente. Quando é espalhado, é criado culturas, e cultura é diferente de vontade de Deus. A cultura, ela pode ser espalhada, e ela foi espalhada, e isso é bom, porque, por exemplo, essas coisas, aquilo que o pastor falou para a gente, cada situação é um aprendizado novo, é uma aventura nova, e Deus, ele vai fazendo grandes coisas através disso. Só que a vontade de Deus para todo o povo é a mesma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todos. Só que aí é necessário a gente ir pregar, a gente levar esse evangelho, a gente falar desse amor de Deus. O pastor, ele nos chamou, ele nos convidou para que a gente possa ir lá, né? Levar esse evangelho. E o convite foi dado, né, pastor? Para que a gente vá, a gente leve o evangelho. E mesmo se você, eu não tenho dinheiro para ir, eu não tenho como ir, na oração a gente consegue todas as coisas. E mesmo se eu não tenho vontade de ir, mas eu quero orar por lá, o pastor, ele falou também sobre isso, que a gente venha orar, que a gente venha a interceder por eles. Venha interceder não só por eles, mas por todo mundo. Todo lugar tem uma diferenciação da nossa cultura que para nós é um escândalo, mas que aquele povo, ele precisa de entender. Nós conhecemos a verdade. Nem todos, de todas as culturas, até mesmo da nossa, eles compreendem a verdade. E a gente está como agente de Deus aqui na terra, como o pessoal que está vindo na EBD sabe, né? Nós somos luzeiros, né? Nós somos a segunda luz. Nós somos aquele graveto que vem do fogo de Deus e vai pingando, vai derramando esse fogo por onde a gente passa. E nós devemos levar esse evangelho para os outros. Amém? Amém. Agora a gente tem alguns avisos, gente. Semana que vem a gente vai ter Inconformados, e aí todos estão convidados. A gente vai sair, 1h? 1h. A gente vai sair 1h para ir evangelizar lá no Cuiaté Velho, né? Cuiaté Velho? Cuiaté Velho. E a gente vai ministrar, o fogo vai descer lá, Deus vai abençoar aquele lugar, amém? Amém? Eu posso contar com vocês? Posso? Amém. Outra situação também, o Tiagão, ele não pôde vir, né? Estava marcado o Tiagão vir, mas só que a família dele, todo mundo estava passando mal, ele também ficou ruim, a filha dele ela é criança, nova ainda, e aí ela deu uma infecção muito complicada e ele teve que ficar lá para cuidar da família. Então, por isso ele não pôde vir, mas a gente já está marcando já, provavelmente vai ser dia 5 do mês que vem, a gente já está deixando tudo agendado para que
ele possa vir e ministrar a palavra para a gente também. Mas foi bênção porque cooperou para o pastor Domingos vir falar para a galera. E além disso, mês que vem a gente vai ter programação, muita programação, vai ser bênção. Então eu convido vocês a tá todo mundo acompanhando as mensagens lá e também a vir nos cultos, né? Todo sábado. Amanhã a gente tem EBD, todo mundo convidado, 8 horas da manhã, é bênção e todo mundo está convidado, amém? Culto à noite, 5 horas, 7 horas, 5h30, 7 horas, né, pastor? Culto à noite, 5h30, 7 horas, e todo mundo é convidado, amém? Vamos orar então para finalizar. Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pela palavra ministrada pelo pastor Domingos, Deus. Eu te agradeço, Pai. Peço que ela venha fazer moral dos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos a entender, Deus, o real propósito, Deus, a Tua vontade, Deus, e venhamos a andar nela, Deus. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha a estar presente na nossa vida, dia após dia, Pai, que nós venhamos a testemunhar, Deus, o Teu Evangelho. Esse Evangelho que cura, que salva, que transforma, que renova, Deus, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, e renova também a alma, a mente e o coração de todos, Pai. Pai, que nós venhamos a entender esse Evangelho dessa forma, Pai. Que nós venhamos a compreender que Ele realmente cura, que Ele realmente salva, Deus. E que nós venhamos a entender que esse mundo necessita, Pai, desse Evangelho. Que venhamos a pregar esse Evangelho e almas venham a se render ao Senhor, Pai. Mas não por nós, que nós venhamos a reconhecer que é o Senhor quem tem feito todas as coisas e o Senhor tem nos usado, Deus, para uma obra maravilhosa, Deus. Digna, Deus, de honra, de glória e louvor, mas que nós venhamos a gerar isso e levar isso ao Senhor, Pai. E não venhamos a reter isso para nós. Ser engrandecido hoje e sempre, Deus, e leva-nos em paz para casa, para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vão com Deus, gente. Deus abençoe vocês.